Em Super Mario Bros. E Super Mario Galaxy, todo mundo consegue ver que família é uma coisa muito importante para os nossos protagonistas. Mas será que você sabia que o Mario e o Luigi não são os únicos filhos da família Mario? Mais que isso, você sabia que eles têm 3 ou mais irmãos, além deles 2? Para você ter uma ideia de que isso não é uma brincadeira e que estamos falando sério, o Mario e o Luigi não possuem uma, mas sim 2 sobrinhas diferentes. E só se pode ter sobrinhos se você possui um irmão ou irmã que tenha filhas. Se você assistiu ao filme de 2023, com certeza vai se lembrar da cena em que a família do Mario está reunida para jantar depois de um dia cansativo de trabalho. Eles estão comendo macarrão com cogumelos, que é algo que o próprio Mario não curte muito, por causa dos cogumelos. Quem diria, hein? E nessa cena, podemos notar que há uma garota de boné rosa virado para trás que está à mesa fazendo sua refeição. Pois é, segundo a Illumination, aquela garota é a sobrinha dos irmãos Mario, protagonistas do filme. Ainda podemos ver ela no final do filme comemorando com todos no Brooklyn a derrota do Bowser. E ainda por cima, ela aproveita para tirar uma selfie. Só ainda não sabemos qual seu nome. Ao contrário da Marilyn, outra sobrinha do Mario e do Luigi, que apareceu muitos anos atrás no Super Mario Bros. Super Show, um programa de TV que tinha o Mario e o Luigi interpretado por atores, mas que passava episódios da série animada dos Irmãos Encanadores. No episódio chamado Coisas Selvagens, ela aparece toda vestida de preto, tocando um som extremamente alto e atrapalha o dia de leitura dos 2 tios. Mas se existem sobrinhos, existem irmãos Mario, que a maioria dos fãs não conhecem, pais destes sobrinhos. Então, onde eles estão? O que fazem da vida? E o mais importante, algum deles irá aparecer no próximo filme da franquia Super Mario Galaxy? Se prepara que agora vamos explodir a sua mente. O primeiro dos irmãos Mario que iremos mencionar hoje tem um nome meio incomum, mas que de certa forma combina com os 2 irmãos. Batizado como Balúdio Mario, ele é mais velho que Mario e Luigi e usa uma roupa azul e macacão jeans, assim como seus irmãos caçulas, o que, sejamos sinceros, contrasta muito bem com as cores vermelho e verde dos 2 irmãos encanadores. Além disso, ele possui o bigode, que é uma marca registrada da família dos irmãos que salvaram o reino dos cogumelos, exceto no caso das mulheres da família, é claro. A primeira vez que ele teria sido visto foi no jogo Mario e Luigi Superstar Saga, em um momento em que seu rosto está em um quadro pendurado logo do lado de fora do quarto dos nossos 2 protagonistas. Além disso, ao usar uma técnica chamada Wide Load, alguns fãs da franquia de games conseguiram liberar as faixas pretas que estão na lateral do jogo, permitindo que ele seja visto em formato widescreen completo, mostrando assim o que antes não era permitido ser visto. E ao fazer isso, nos vários jogos antigos dos Mario Bros, nada era revelado como estando escondido nos lados do jogo. Porém, aplicar essa técnica no jogo Super Mario All-Star, algo surpreendente aconteceu. Ele estava lá, como se fosse um personagem jogável. Balúdio está de pé ao lado dos seus irmãos, usando um macacão jeans e uma camiseta azul. Segundo os descobridores do Balúdio, se ele estava lá o tempo todo, porém nunca apareceu ou se tornou uma opção selecionável para se usar durante as aventuras, existe uma única explicação para a sua presença. Ele estava lá apenas para torcer para os seus irmãos superarem os obstáculos e conseguirem vencer os adversários e chefes de cada fase do jogo. Isso é que eu chamo de irmão presente, não concorda? O problema é que nada disso é verdade, e se trata apenas de uma simulação criada pelo canal Lamp em um dos seus quadros chamado Lamp Dunk, por volta de 2023, ano em que o primeiro filme da franquia foi lançado. Apesar de ser um irmão fake da dupla Mario Bros, a ideia foi muito boa e os fãs aprovaram ele bastante, gerando a dúvida: será que a Illumination vai colocar o Balúdio no novo filme do Mario? O outro irmão do Luigi e do Mario possui também um nome tão italiano quanto os seus 2 irmãos, chamado de Pietro Mario. Ele também utiliza um bigode, além de um chapéu de encanador com a letra P de Pietro, trocando porém o macacão típico de trabalho por um terno preto elegante. E o motivo iremos explicar já já. Esse outro irmão Mario apareceu no antigo programa que já mencionamos aqui, chamado Super Mario Bros. Super Show, que foi transmitido no longínquo ano de 1989, em um episódio que os nossos 2 protagonistas estão trabalhando em um projeto. Esse homem de bigode, sotaque italiano e terno, aparece em seu apartamento, afirmando ser o irmão mais velho dos 2, há muito tempo desaparecido. Segundo o próprio Pietro, ele nunca foi mencionado pelos pais dos irmãos encanadores, porque era a ovelha negra da família e fugiu de casa quando eles eram jovens. No entanto, agora que voltou, quer assumir os negócios da família e vendê-los, ficando com 70% dos lucros. Após descobrirem a existência de um novo irmão, Luigi recebe uma ligação da Receita Federal, que afirma que a família Mario deve $900 mil em impostos e que os 3 irmãos deveriam dividir essa dívida, cada um deles pagando $300 mil. Nesse momento, Pietro revela que não é realmente irmão deles e que
só queria o dinheiro. Ele então vai embora. Luigi revela que a ligação não era da Receita Federal, mas sim da pizzaria, avisando que a pizza estava pronta. Ou seja, mais uma vez se tratava de um irmão fake, e não o verdadeiro irmão do Mario e Luigi, aumentando mais uma vez o mistério sobre quem seria o pai da sobrinha dos dois protagonistas do filme animado de 2023. Se você tá curtindo o vídeo, segue a lógica e se inscreve no nosso canal, assim você não perde nossos próximos vídeos. Outro irmão Mario, muito conhecido pelos fãs do jogo, se chama Giuseppe Mario. Assim como Luigi e Mario, Giuseppe é um encanador, herdando assim a profissão da família passada de geração em geração. Originalmente, ele usa um macacão preto e uma camiseta marrom, ao contrário dos seus dois irmãos, que estão envolvidos em grandes aventuras que salvam constantemente os reinos interdimensionais. Giuseppe, que é mais velho do que os nossos dois protagonistas, vive uma vida normal e pacata no Brooklyn, tocando o seu negócio e vivendo em um apartamento simples. Existe até um vídeo chamado A Normal Vida do Giuseppe, onde vemos Mario e Luigi indo até a casa do irmão para falar de todas as coisas legais e empolgantes que eles passaram no reino dos cogumelos, ao salvarem Peach e outros personagens. Em contraste com tudo isso, Giuseppe fala como conseguiu fazer uma propaganda legal para sua empresa de encanador, e como ele dormiu à noite ao assistir alguns episódios de sua série de comédia favorita. Mais uma vez, temos que dizer que Giuseppe não é um irmão canônico de Mario e Luigi, e ele foi criado como um esquete de humor para a internet, com a intenção de fazer piada com alguns aspectos fortes, e até mesmo pejorativos ligados à cultura italiana. Por exemplo, o nome Giuseppe é o nome mais italiano possível que poderia ser colocado no personagem. Além disso, quando Mario chega à casa do seu irmão, ele está lavando roupa, o que é um tanto suspeito, e levantou teorias de que esse irmão Mario seria uma espécie de membro da máfia italiana, e que sua função seria a de lavar dinheiro com a sua empresa de encanador. O fato é que Giuseppe ficou tão famoso na internet que os direitos do Super Mario Bros. O filme resolveram fazer uma homenagem ao personagem criado pelos fãs, o introduzindo na animação. Podemos ver Giuseppe com roupas vermelhas e azuis jogando no arcade dentro da pizzaria, e também na cena final do filme comemorando a derrota do Bowser. A equipe de produção levou tão a sério o personagem que ele foi dublado por ninguém menos que Charles Martinet, o dublador oficial do Mario desde o primeiro jogo, o que com certeza dá uma importância maior para o personagem. Porém, o filme o apresenta apenas como um membro de família italiana que mora no Brooklyn e gostou do comercial de encanadores dos irmãos. Apesar de ter gostado bastante do Giuseppe, esse ainda não é o pai das sobrinhas da família Mario que estamos à procura. Muita gente não sabe disso, mas em 2013, Shigeru Miyamoto falou em uma entrevista ao Game Trailers TV. Shigeru Miyamoto comentou o seguinte: "Eu não sei que tipos de jogos vou fazer no futuro. Talvez chegue um dia em que Mario precise de um terceiro irmão, e nesse ponto, talvez nós o criemos." Esse texto circulou amplamente em sites de notícias de fãs de videogame, e foi publicado em portais de notícias internacionais. Porém, ao falar isso, Miyamoto nunca falou que esse terceiro irmão seria mais velho. Então, já imaginou se ao invés de Mario e Luigi serem os caçulas, o irmão deles que fosse o mais novo da família? Não só isso faz todo sentido, mas seria algo que com certeza daria para encaixar nas histórias dos futuros filmes da franquia Mario com facilidade. Como não sabemos se a Illumination irá realmente adotar essa ideia, tomamos a liberdade de traçar o perfil do irmão Mario mais novo. Ele se chamaria Vito Mario. Seria cerca de 2 anos mais novo que o Luigi e 3 mais novo que o Mario. Por ser o caçula, ele ainda não teria o típico bigode da família, e com certeza teria olhos azuis, assim como o salvador da Peach. Sua roupa para combinar com seus irmãos seria branca, e o macacão seria azul igual ao dos seus irmãos, o que faz todo sentido, já que por serem de família italiana, Mario usa vermelho, Luigi verde, e Vito usaria o branco para completar as 3 cores da bandeira da Itália. Ao contrário de Mario, ele gosta muito de cogumelos, já que deu para perceber que todos da família gostam, menos o nosso protagonista principal. Isso também ajudaria Vito a fazer amizade com o Toad, ou com vários Toads, afinal, eles são cogumelos que falam. Além disso, os Toads parecem ser mais jovens, e isso criaria uma afinidade instantânea com o Vito. Por ter a idade um pouco parecida, provavelmente Vito e Bowser Jr. se enfrentariam mais vezes em vários momentos diferentes, criando uma rivalidade entre os dois. Por ser o caçula, ele seria o irmão que estaria mais ajudando ao Mario e ao Luigi do que sendo o herói. Afinal, ele ainda precisa aprender algumas coisas, mas provavelmente ele seria um encanador melhor que os seus dois irmãos, já que ficou claro que eles, apesar de serem muito bons nisso, preferem fazer outras coisas, como salvar o reino cogumelo da princesa Peach, ou proteger a guardiã do cosmos, a princesa Rosalina. Com certeza, tudo isso faria os filmes do Mario ficarem ainda mais irados e incríveis, e confirmaria de uma vez por todas que realmente existe sim um terceiro irmão Mario. Chegamos ao fim do vídeo, mas estamos deixando 2 vídeos muito legais para você conferir ainda mais detalhes e easter eggs de filmes e séries famosas.